Estamos iniciando mais um Autores e Livros, este programa que leva até você aqueles homens e mulheres que traduzem a sua inquietação, a sua reflexão, a sua ficção em livros, livros a mão cheia. Livros para tornar a sociedade mais civilizada, mais humana. O Autores e Livros desta semana tem a grata alegria de estar recebendo o escritor Oscar Besse Filho. Ele é escritor, colunista do Correio do Povo, da Folha de São Borja, e do IBA, Jornal do IBA também. Ele também é capitão da Brigada Militar, ou seja, a Brigada tem dado grandes nomes para a literatura, para a cultura do Rio Grande do Sul, lembrando assim o Joaquim Monks, Retamoso, o José Hilário Retamoso, Moisés Menezes, enfim, tantos outros que a gente esquece. É um prazer te receber, Oscar, para conversarmos sobre o teu trabalho como escritor e, claro, como consequência de escritor, os teus contatos em escolas, comunidades, tratando de assuntos que nós vamos já conversar a partir dos teus livros. É um prazer, Gilão, estar aqui contigo, conversando sobre esse assunto que a gente trata assim de forma tão carinhosa, às vezes de maneira informal, né, nos encontros literários, mas dentro daquilo que tu disseste de humanização, né, e foi aí que eu descobri justamente a intersecção da minha profissão. Eu sou policial militar há mais de 23 anos, quase 24 anos, e a literatura ela tem esse poder de humanização, ou seja, de inibir essa escalada crescente de violência, de comportamento violento e violências das mais diversas, que eu quero dizer. Sim. Assim, né, na questão, mais diversas, não é essa violência só que não só aquela que se traduz em agressão física, mas todas as violências, a violência do preconceito, a violência da desigualdade, a violência do pré-julgamento, a violência do fechar de portas para oportunidades. Então, a humanização é a chave do trabalho literário para a gente tentar diminuir um pouco aquele outro lado da minha vida, que é o trabalho de repressão ao crime. Uhum. Eu estou em mãos aqui com o mais recente livro teu lançado, É um Caminho no Meio das Pedras. Tem lá uma reverência, tinha uma pedra no meio do caminho. E já justamente aqui na epígrafe, preferes, muito interessante usar como epígrafe desse livro, primeiro o do Renato Russo, né, o grande ídolo da gurizada aí. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas tem outra que é mais interessante, que tu anotas assim: certa vez um garoto de 11 anos, usuário de crack, me disse: tem as pedras no meio do caminho, tio. Tá ruim. Morreu 2 anos depois, sem nunca desconfiar que quase parafraseou Drummond. Este livro é dedicado à memória de todos os que fracassaram e aos que sobrevivem. O título, Um Caminho no Meio das Pedras. É claro que a tua experiência de vida e também a tua experiência policial do dia a dia te dá elementos para a tua criação literária. Mas este livro é um livro dirigido ao jovem, ao público infanto-juvenil, e está dentro do contexto dessa adolescência. Um jovem tranquilo, com seus amigos, tem uma banda, sonha em emplacar sucesso, aqueles sonhos tão queridos e tão típicos dessa juventude. Mas no meio do caminho, vamos dizer assim, no caminho, elementos perturbadores criam todo um contexto em torno dessas vidas e não vamos contar a história, que a pessoa não vamos deixar. O livro. Estou fazendo uma aproximação. Como é que foi a criação deste livro? Assim? Olha, Dilan, quando a editora me pediu, porque essa turma eu ambientei na escola e no primeiro livro, que é o Outro Lado do Caleidoscópio, que é a mesma gurizada ali, que trabalha uma aventura que envolve todos aqueles conflitos juvenis ali, questões típicas da adolescência, o ambiente escolar, o pré-julgamento, a falta do diálogo. E no Caleidoscópio, nesse primeiro livro, eu trabalho muito a questão
da falta de conexão, da falta de entender o diferente um do outro, a forma diferente o professor enxerga, o pai, o aluno, o amigo, sabe? Sabe que, desculpe, tio, é interessante isso. Quando eu li, eu chegava a ficar angustiado com isso. E o Exato. rapaz que está no centro das confusões, dos entendimentos, ele não consegue que entenda, compreenda e dialogar. Não consegue, e é uma coisa cotidiana. Cotidiano. Às vezes a gente está numa situação, nós, mesmo agora na fase adulta, né, nós estamos em situações onde só faltou o diálogo, só faltou conversar e estar aberto ao outro, né, ao diferente, à visão diferente do outro. A editora me pediu, o segundo, a editora mineira, de Minas Gerais, o editor é o Sebastião Nunes, que é um intelectual muito respeitado, principalmente nos anos 70, naquela militância da poesia marginal, ele, o Glauco Matoso, o Leminski, né, que está sendo a obra republicada agora. E o Sebastião Nunes, que agora trabalha com edição de livros e tal, está investindo muito nesse mercado infanto-juvenil. Ele me pediu uma segunda aventura da mesma turma e eu disse, agora eu vou usar um pouquinho da minha questão profissional policial. E eu decidi falar sobre o crack, mas eu não queria, porque eu trabalho, já desde que o crack surgiu, eu trabalho com essa questão, né, de nós tentarmos unir esforços em comunidades para a gente tentar frear, né, essa guerra estúpida e desigual do crack. Então eu tentei não fazer aquele manual chato, sabe aquela coisa? Isso aí a gente acha na internet, no Google, vai lá, pesquisa, né? Os malefícios do crack, efeitos do crack, sei lá, aparece, não precisa. Né? E o manual é chato, é pesado. Não, eu queria uma história que divertisse, que trabalhasse com humor, que cativasse a gurizada, mas que trabalhasse elementos. Então a história do Caminho no Meio das Pedras é o Dudu, o personagem principal, ele vai tendo erros e ainda hoje eu conversava com adolescentes. Pequenos errinhos, assim. Comuns de adolescentes. Comuns do dia de tudo, que todos cometem. Só que tudo que o cerca, às vezes falta uma certa compreensão, inclusive dele entender que aquilo que ele está fazendo, de repente, gera consequências. Então, vai aparecer a questão do crack com um amigo dele, né? E as coisas começam a acontecer, começam a acelerar. Mas hoje mesmo eu conversava com duas adolescentes sobre o livro, e elas me diziam que o que chamou a atenção delas, o que fez elas gostar da história, foi justamente essa questão de não ser compreendido quando é inocente em relação a algum conflito, né, por já ter errado antes, né? Então, entra de novo um pouquinho na falta de compreensão, de diálogo. E aí quando houve o lançamento lá em Belo Horizonte, foi muito legal, no Teatro Histórico de Sabará, né, na Casa de Ópera, que era onde teve lá Dom Pedro I, Dom Pedro II. O lançamento foi lá numa palestra para estudantes, uma coisa maravilhosa, aquele teatro de 3 andares, né, lotado, e o pessoal recebendo livros. Depois teve uma turnê em São Paulo, foi muito bem aceito lá em São Paulo. Agora a editora me disse que está sendo muito bem aceito no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro então, onde o problema está, eu tenho ido toda semana a escolas, né? E até as professoras acabam tomando conhecimento pelas colunas do Correio do Povo, pelas colunas lá do jornal da minha cidade, do Jornal Ibiá. Mas isso leva ao livro e leva a esse trabalho que eu aposto muito de humanização e que a Colômbia está apostando. A Colômbia está investindo como um dos fortes tripés de humanização do indivíduo para tirar ele desse mundo de drogas e violência, justamente a questão da literatura, da leitura do livro. A gente ouve notícias, lê notícias, os progressos incríveis que a Colômbia tem feito nisso, porque era considerado um dos países mais violentos do mundo, enfim, por todos os aspectos, seja o narcotráfico, seja a questão das guerrilhas, enfim, era uma sociedade altamente conflituosa, com dificuldades muito grandes, e também houve uma reação muito grande do ponto de vista cultural, justamente o que está fazendo. Tem festivais de poesia, festivais de literatura lá, incríveis, que mobilizam massas de pessoas, não é grupinhos pequenos. É verdade. As bibliotecas ficam abertas, entram horários noturnos para que todos tenham acesso. E interessante, em Cali, por exemplo, que é uma cidade famosa pelos seus cartéis. Famosos cartéis de Cali. Lá tem numa periferia, numa região da periferia de Cali, tem uma biblioteca que ela foi construída bem na divisa de territórios de facções, que são inimigas mortais, ou seja, o sujeito de uma facção que entrar no território da outra, ele é
assassinado, ou pelo menos é castigado, mas na biblioteca, todos os moradores, ou mesmo os integrantes de facção, têm um trato de respeito mútuo dentro da biblioteca. Ali nada acontece, nada de violento acontece. Uma coisa interessante. Eu acredito ainda que nós veremos o resultado disso dentro de algumas gerações. Mas o que nós percebemos, Oscar, tu que tem convivido com isso diariamente, são muitos esforços, às vezes, individuais e separados, não interligados. Na Colômbia parece que tem sido adotada uma política de Estado muito bem orientada e dirigida e acreditando que a arte, a literatura, pode ser um resgate das pessoas. Isso tem que se apostar nisso, né? Se apostar. E aí entra uma questão, infelizmente nós não temos, né, nós que temos o PNBE, que é um dos maiores programas de compra de aquisição de livros para bibliotecas escolares do mundo, né? Do mundo. E isso aí seria o primeiro passo para dar ao Brasil um novo olhar, uma esperança na questão de humanização dos jovens. E eu acho que nós temos que apostar nos jovens. E aquele teu livro maravilhoso, Man e o Brother, eu ainda falava semana passada numa escola que eu fui, pedia que lessem o teu livro, porque essa literatura que questiona, que faz refletir, é ela que vai fazer. Eu não vou lá chegar no adolescente, na criança e repreender por tal coisa, mas eu vou oferecer um caminho, uma reflexão, e ela vai tirar a sua própria conclusão através dessa leitura, através das cenas que ela trabalhar no seu imaginário. Mas nós não temos no Brasil, infelizmente, nem a cultura do mediador, de se qualificar o mediador, e nem a cultura de inserção, mas aí já vem um problema que eu vejo nessa sociedade muito midiática, muito do ter antes do ser, desse conflito de coisas, de bens materiais, de coisas descartáveis, né, que não está trabalhando a profundidade. E aí a família também, ela não... Que família hoje nós vemos montando aquela bibliotequinha íntima lá da sua criança já desde cedo, no seu quarto, num cantinho especial do seu quarto, um livro, às vezes uma biblioteca sai mais barato do que um lançamento aí de brinquedos, né? E aí tem o dia da criança, tem o Natal, tem o aniversário, mas é uma enxurrada de brinquedos descartáveis na idade da criança, né? Caros, e que talvez em algum momento, não que vá se zerar o brinquedo, mas em algum momento poderia entrar o livro nessa questão. Se não entrar, que não precisa necessariamente substituir, pode entrar como um acompanhante. Um acompanhante. Um presente e o livro. Então que dentro a criança da família, já faz, né, a própria criança já vai fazer a sua leitura. Estou ganhando um presente, é um presente. O livro já é um objeto de outra natureza. Interessante, né? Mas nós temos o nosso programa para um assunto tão interessante como esse, tão pouco, enfim. Eu queria elogiar teu livro, enfim. As ilustrações também, vou dar aqui a ficha técnica dele, que acho interessante, né? São ilustrações... Fausto Prats é um mineiro que foi do Pasquim e da revista Uai. Um cara tem pulso, né? Para fazer ilustrações, tem história e tal. Minas Gerais tem essa característica, o pessoal lá, né? Então aqui tu vê, né? A ilustração do Fausto Prats, ele até diz que o nome dele é no plural, né? Prats, não é isso? Projeto gráfico é do Sebastião. Do Sebastião Nunes. Não é isso? Revisão, enfim, a impressão, Rona Editora. É editado pela Atim. Ele está dizendo que é preciso dar um espirro, às vezes, no meio das coisas, como ele fala, né? Um caminho no meio das pedras, da editora Atim, lá de Minas Gerais. Literatura juvenil. Então, esse livro aqui é para escolas, para professores que queiram introduzir, como eu estava dizendo, não de uma maneira doutrinária, de uma maneira assim, impositiva, mas de uma maneira muito interessante, mediada pela leitura, pela literatura, uma história, onde os jovens vão se ver, se enxergar, se entender dentro dela. Para, a partir daí, fazer tantas e tantas reflexões. Um livro sempre é tão rico que a gente que escreve nem se dá conta que os leitores vão descobrir, né, Oscar? É verdade. E tem essa riqueza, falaste no início nessa questão da experiência, do que a vida nos proporciona para transmitir, né? O Scliar, até o finado Scliar, saudoso Scliar, dizia no encontro de escritores que ele, como médico, né, esses dramas que vêm, não que a gente esteja usando as pessoas como cobaia, não é isso, não. Mas
essa necessidade de repassar aquilo, aquele aprendizado que a gente mesmo tirou e repassar para alguém, né? Não guardar aquilo ali só consigo. Isso aí é interessante. E nas palestras que a gente faz nas escolas, nas conversas com os alunos, com os estudantes, com os leitores, procuramos sempre unir essa questão dos casos reais que se vivencia com a história em si. A história, a ficção. Que tem elementos, como tudo que a gente escreve, né? Tem pitadas de vida real, tem as coisas que aconteceram de verdade. Então eu explico para eles como é que funciona, por exemplo, a cobrança violenta do tráfico de drogas, o que há por trás das drogas, de tudo aquilo que te faz mal, até da questão, por exemplo, tem uma cena no livro da questão de vender um produto, né, alguém que vai lá furta, né, comete um roubo, um furto, vai trocar essa mercadoria. Por que isso acontece? O que tem por trás disso? Quem também está se comportando de uma forma equivocada, né, para adquirir coisas que talvez não fossem tão necessárias ou que ele não conseguiria ter de forma paralela e está sustentando todo esse circuito de violência e às vezes se achando esperto até. Se achando esperto. Então isso, conversar com a gurizada tem sido muito bacana. A gurizada participa, se diverte, pensa, dá risada, conta histórias também. Conta história também. Não, então é interessante. Quem quiser, né, um contato contigo, tem alguma maneira da gente deixar já aí como é que prefere, um e-mail? Tem um contato da editora, da da editora, que é... Eu não sei decoro o e-mail da não, editora, é difícil, mas manda um e-mail para mim que eu entro em contato. Aqui. O e-mail da editora é AA, com 3 A's, né? Atim, editorial@gmail.com. Aquela história, põe a Tim Editora ali, o Google não, a Tim Editorial aparece no Google ali, já cai na editora. @gmail.com. Pega meu e-mail ali no Correio do Povo. O e-mail Correio do Povo. No Correio do Povo tem ali, sempre sai na coluna, é todo domingo a coluna todo na domingo página. a tua coluna no Correio policial, do Povo. Na página policial. Tem ali também o contato através do Correio do Povo. oscar@oscarbes.com.br. Quiser te convidar para palestra na escola, para feira de livro. Tranquilo. O comando da Brigada tem sido muito compreensivo, muito parceiro meu, todos os meus comandos, assim, porque eu tenho obrigações funcionais, às vezes não dá para... Os horários, pode ser que alguma coisa a gente tenha que, né, alguma surpresa aconteça. Mas eu acho que nessa perspectiva permite, nós trabalhamos... A Brigada certamente tem compreendido com certeza, além de todo esse papel extraordinário que a Brigada faz de repressão direta, enfrentando dia a dia repressão e trabalho do PROERD também, que é um trabalho em sala de aula, né, de prevenção. De prevenção em sala de aula. Nós temos, a Brigada hoje no Rio Grande do Sul tem mais de 700 policiais em salas de aula, indo às salas de aula. Alguns tiram policiamento e nas horas de folga vão às salas de aula ministrar as aulas do PROERD, né, fazer esse programa de prevenção às drogas e à violência. Mas aqui no livro, na apresentação dos autores, aqui, a caminhada de Oscar Bess Filho, tem uma coisa interessante que a gente gosta sempre de saber como é que foi o início da caminhada do escritor. A gente é jovem lá, né, 10, 12 anos, já começa a despertar para essas coisas e tal, mas tem uma historinha que eu achei interessante aqui, aos 13 anos de idade aqui, de repente uma menina despertou teu grande interesse no colégio. Como não era rico nem bonito, você dizia, escreveu uma aventura à mão mesmo. Um caderno espiral de 100 folhas, teu primeiro original, enfim, né? Chamado original. Os Heróis. Os Heróis. A maior cara de pau é que eu era o herói ainda. Eu salvava, salvei aquela menina de crocodilo, de avalanche, olha, era eu e o Indiana Jones, né? Salvando ela. Salvando tudo. Salvei ela 100 páginas e dei para ela ler. Ela até gostou da história, mas não me deu bola. Eu escrevi 7 cadernos, 7 histórias. Os Heróis em 7 episódios. Um dia eu vou editar isso aí. É uma senhora obra. Mas não adiantou nada. Eu gostei de escrever, pelo menos. Prova que a literatura não é para essas coisas que são diretas. Ela tem um tempo de maturação. Eu tentei usar a literatura, o Papai do Céu não me fez nem bonito nem rico, né? Eu tentei, poxa, quem sabe uma historinha, né? Não deu certo. Tem um projeto novo também que já está pensando, já está escrevendo. Tem. Sempre está escrevendo, né? Sempre escrevendo. E com tanto trabalho, com tanta atividade... Eu escrevo, Dilan, todo dia, umas 2 horas por dia, ali entre 5 e 7 da manhã, quando eu estou de folga à noite, né? Senão eu pulo. Às 7 horas eu estou chegando em casa. Poxa. Mas já tenho um original pronto, estamos em
tratativas avançadas, vai entrar de novo na questão droga e vai entrar mais fundo. Agora vai entrar mais fundo na questão, inclusive na questão da violência, do conflito, né, que envolve tudo isso, da questão do drama, né, vai ser um pouco mais dramático essa nova história. Estou trabalhando para a editora do Sebastião, uma nova aventura com a mesma turma. Estou trabalhando 2 temas, não sei qual deles, ainda estou naquela fase de rabiscos, né? E um outro projeto aí de um livro, um romance adulto, que isso eu não tenho pressa, estou tranquilo. Mas é interessante tu assim criar junto aos teus leitores, enfim, essa identificação com uma turma que sempre com ela vai acontecendo essas coisas, né? Eu acho interessante porque eu era muito leitor dessas turmas. Tinha a SS6, eu esqueci o nome do autor, mas era um autor paulista e era uma aventura nas praias de Sepetiba ali. Então, a gente gostava muito de ler no colégio. A Maria José do Pré, né, Maria José do Pré, que tinha o Oscar, então me chamava a atenção porque tinha um dos personagens com o meu nome. E então essas questões de turmas assim são legais, eu acho bacana isso aí, né? Isso continuar, bacana, né? Personagens continuam, os próprios romances policiais como os clássicos, são né? São clássicos do detetive, Simenon, enfim, e tal, ele vai se mantendo por vários. Que continua, eu acho, isso cria um vínculo do leitor, uma identificação do leitor com o personagem, eu acho muito Qual bacana. será a próxima aventura que essa turma vai viver, enfim e tal. Exato. Olha, o Jovem Leitor, Professor, aqui é um livro muito interessante realmente para leitura. Junto desse outro também, o outro lado do caleidoscópio também, que é a partir de uma letra de música, né? Exato. Qual é o outro lado e tal, enfim. Também é um grupo de alunos de escola, enfim. E aí acontece coisas incríveis aqui, né? Some uma prova, Some prova, cachorro morre, tem assassinato estranho. Uma coisa impressionante. Tem que ter um mistério, né? Tem que ter um mistério a ser resolvido. Muita ação, muita coisa. Mas nós temos quase amor. Também, sempre também tem o lado. Aqui também tem, né? Ele passa muita dificuldade com a namorada, Anitta, namorada linha dele, dura. Que ela é durona com ele. E tal, enfim, não flocha para ele, né? Mas os caras temos um tempo ainda, vamos conversar sobre a tua atividade como cronista. Tu és colunista de um grande jornal do Rio Grande do Sul, Correio do Povo, escreves aos domingos. Aos domingos. Essa atividade semanalmente ter uma crônica também é uma exigência interessante para quem se mantém em atividade. É uma exigência. Eu colaboro hoje com o Correio Brigadiano, que é um jornal mensal. Correio do Povo todo domingo, então ali sexta-feira eu envio a coluna do Correio do Povo, que é uma coluna que eu vou pensando durante a semana conforme o que está acontecendo no mundo da segurança pública. Né? Eu evito, e a minha proposta ali com o Telmo Flor, que é o diretor do Correio, a gente já vai para 4 anos, né, de coluna no Correio. É de humanizar um pouquinho aquela página, porque a página policial é uma página que pinga muito sangue, é uma página muito pesada, muito violenta. Então a proposta é humanizar, fazer uma pausa. Já indiquei livros na coluna, já indiquei o teu livro na coluna. Então fazer um outro caminho, sabe? Às vezes com humor, às vezes com até uma certa poética. Essa é a proposta, né? Fazer com que o leitor... Porque se ficar muito na questão... Às vezes o leitor me pede uma questão mais panfletária, né? Um leitor mais indignado com alguma coisa que aconteceu. Mas não é o foco, porque se a gente ficar mais dando tiro, acho que a gente não vai resolver muita coisa. Então vamos se aliar àqueles que estão negociando a paz, né? Porque a gente pode tender, de repente, mudar. A minha atividade, às vezes eu uso fatos que aconteceram na minha atividade policial, porque como eu trabalho, e a minha vida toda eu trabalhei na linha de frente, em companhias operacionais, a gente assiste muita coisa, e essas coisas, às vezes, isso aí merece ser... merece uma reflexão que vira uma crônica. No jornal IBA, em Montenegro, é interessante, porque ali eu sou cronista diário. Então é de segunda a sábado, todos os dias. Né? Ali, essa é a coluna que me absorve 1 hora do dia certinho para escrever. Né? É a coluna que eu mando sempre o dia seguinte, coluna do jornal IBA. E ela é muito legal, porque ali eu criei personagens. Criei, por exemplo, já apareceu no Correio do Povo, um movimento dos baitas sexuais, que é um gaudério lá do interior que se decepcionou muito com o filho metrosexual se depilando, essa coisa toda. Então ele criou os baitas sexuais, que é o oposto. E aí já entraram na política, já fizeram outras coisas, já querem fundar uma república independente.
E se mete em confusões. Vai Lá. E dando... o pessoal gosta, interage bastante. Sim, no dia a dia da cidade. Assim, Exatamente. Uma literatura mais Sempre do cotidiano, assim, realmente. Do cotidiano. Né? Eu gosto de inserir alguma, não vou chamar de crítica, né, mas alguma ironia, alguma questão, porque tem sempre umas coisas pitorescas acontecendo. Esse é um dos papéis da literatura, né? Dar essas pitadas assim, temperar a vida, fazer né? o pessoal pensar um pouquinho sobre algumas coisas que, puxa. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Oscar. Olha, foi um grande prazer conversar contigo. Estou reiterando junto aos nossos espectadores que procurem, principalmente um assunto desses tão candente, tão terrível, né? Essa devastação que as drogas estão causando na sociedade, enfim. Sempre que uma história pode levar alguém a se iluminar, a entender melhor, a ter uma compreensão melhor, a ajudar, a apoiar famílias, jovens, enfim, no combate a essa praga. Uma vida que a gente consiga redirecionar num grupo, né, já vale a pena todo o esforço. Bom, então parabéns pelo teu trabalho como escritor, como profissional de segurança pública, também como instrutor, como professor e como membro dessa imensa comunidade humana que gosta de ler e de escrever. Tá certo. Muito obrigado pela deferência, pela honra de estar aqui contigo. Obrigado também a todos que estão nos acompanhando neste Autores e Livros. Nós conversamos desta semana com o escritor Oscar Besse Filho, que também é capitão da Brigada, colunista do Correio do Povo, do IBA e da Folha de São Borja. Nosso convite para que você nos acompanhe na próxima semana com outros convidados neste Autores e Livros. Este programa certamente não é o mais visto, mas é bem visto, porque você nos acompanha. Até a próxima semana e obrigado.